Stella Adler foi uma atriz de teatro e cinema de grande importância como professora de interpretação. Ela dizia que o teatro é o lugar onde as pessoas vão para ver a verdade sobre a vida. O teatro é o raio-x do seu tempo, ela dizia. A minha convidada está há quase 40 anos nessa radiologia da vida, a atriz e diretora Mica Lins. Bem-vinda, Mica. Obrigada, Marcelo. Super obrigada. Você lembra como que o teatro te pegou? O teatro me pegou sem eu querer que ele me pegasse. Minha mãe é professora de teatro. Grande Eugênia Tereza. Professora e diretora. E ela meio me obrigou a estudar teatro. Ah, claro. Não foi uma coisa assim, ai, mãe, me deixa estudar teatro. Não, eu queria ser veterinária, arquiteta. Ela achava que ia ser bom para mim. Sim. Quer dizer, eu fiz aula de artes plásticas quando era criança, eu tive formação artística, né? E sempre tive uma ligação com as artes visuais, por vocação, acho, desde pequenininha. Por vocação e por ser estimulada a isso. Daí ela meio achava que eu tinha que fazer porque era bom para mim. Eu fazia aula de dança, porque eu tinha feito uma cirurgia na perna quando era criança, né? Então era importante. E aula de expressão corporal e aula de teatro. E daí a gente começou a ensaiar uma peça. Nessa época eu tinha, tipo, 13, 14 anos, que era a Casa de Bernarda Alba. E eu, era teatro-dança, anos 80, né? Auge da Pina Bausch, né? E eu achava Expressão corporal, se dizia, né? Exatamente. Maria Duschenes, que outro dia a gente estava conversando, né? Rodolfo Klaus Laban e tal. E eu achava que eu tinha até um talento para dança, né? Falava assim, de repente eu posso ser bailarina. Eu era péssima aluna, eu ia muito mal na escola, assim. Eu tinha muita desconcentração, eu não era uma boa aluna, assim, tinha dificuldades com a Mas escola. o teatro te pegou ali já. O teatro me pegou quando eu estreiei. Aí o que aconteceu? A gente ensaiou e estreiei profissionalmente aos 18 anos. Quando eu pisei no palco, eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que talvez eu faça isso bem. Aí teve uma crítica do Sábato Magaldi que me elogiou. Né? Elogiou a mim, o espetáculo, mais uma outra atriz. Eu falei, gente, eu era adolescente, né? Adolescente a gente não sabe, a gente acha que tudo a gente faz meio mal, né? Então, acho que aquilo foi um estímulo. Eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui. E foi assim que eu fiquei, entendeu? Uma influência de mamãe democrática, uma influência democrática. Centralismo democrático, Agora, eu sempre fui muito ligada no teatro a uma coisa maior que só... Maior não, mais do que só a interpretação. Eu era mais ligada... Eu sempre fui muito ligada à cenografia, à luz, ao todo. Que é onde você está agora, dirigindo muitas peças. E eu li por aí que você sente mais prazer em dirigir do que ser atriz. É a vontade de mandar nos outros? Talvez. Talvez seja a vontade de mandar nos outros. Eu acho, o que aconteceu? Quando eu comecei a dirigir, que foi Dueto para Um, com a Belzinha. Conhece meu marido? Uma carreira brilhante, uma carreira assombrosa. Modéstia à parte, ele é um gênio. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores compositores da sua geração. E isso agora é motivo de inveja pra você? Cala a boca! Quer calar essa maldita boca? Fica longe de mim! Grande atriz. Grande atriz, Bel Kovarik. Não, eu falo porque ela é mesmo. É mesmo, ela é, não tem jeito. Não é porque ela é minha... Sua consorte. Parceira de vida. O que aconteceu? Eu nunca mais tive saudade de subir no palco. Então, desde então, isso faz 10 anos, 11 anos... Nenhuma? Zero. Zero. Por quê? Eu não sei, eu não sinto saudade, eu não sinto falta. Eu só tenho projeto. Quando eu penso numa peça, eu penso numa peça para uma atriz. Eu penso num texto, eu penso num momento, eu penso num autor. Agora, pensa para eu fazer como atriz... Não sinto falta do palco. Eu já tive essa curiosidade de ver muito ensaio, já vi muitos ensaios, e teve uma vez que a Fernanda Montenegro, que estava fazendo uma peça com o Gerald, falou, filho, vai embora que você está nos vendo aqui fazer cocô. Não é? É, muita intimidade. Muita o ensaio intimidade. é um lugar de muita intimidade. Muita coisa, assim, que não era para ver, que não está pronta, né? Exatamente. O ator fica o tempo todo muito exposto. E, nesse sentido, eu acho que o diretor tem que ter esse cuidado e essa delicadeza. E o fato de eu ter sido atriz, de eu ser uma atriz,
me dá um pouco essa consciência. Né? E a consciência de que quando você também está lá em cena, a sua inteligência funciona de uma outra maneira. Eu sempre digo, quando a gente está em cena, a gente fica meio burro. Como que é isso? A gente fica, o raciocínio é diferente. O cara que está lá fora fala, não, faz assim, vira para lá. É óbvio para quem está de fora. É. Para quem está lá, não está tão óbvio assim. E isso não é só com os outros atores, comigo também era Sim. assim. Eu acho E aí como é que se faz? Ai, daí você tem que ter paciência e repetir. E tem uma coisa que a Beth Coelho fala, às vezes tem uma hora que também que você tem que Deixar, né? porque Desapega. Porque a peça é dos atores, né? Mulher é iniciação do dia, promessa, surpresa, miragem. De nada adiantam mapas, guias, cenas ensaiadas ou pilhagens. Ser controverso, mulher, é via de mão única. Vamos falar de um homem fundamental do teatro que sentou nessa cadeira durante muitos anos, Antônio Abujamra. Você teve uma relação? Eu fui dirigida pelo Abu e eu acho, assim, eu aprendi tanto com ele. Ele era primeiro, ele conhecia muito teatro, ele era um homem muito afetivo, muito divertido, muito engraçado, muito inteligente, muito culto. Então, e eu fui dirigida por ele numa época, eu tinha tipo 30 e poucos anos, eu fiz Fedra com ele. Sei que me ama, senhor, mas a minha honra, a tua honra, minha cara. O fato de a gente ter mulheres fazendo papel de homem é uma coisa que dá uma energia para o espetáculo feminina para o masculino, que é muito bacana, é esquisito, engraçado falar isso, uma energia feminina para o masculino, mas é energia, essa coisa feminina da transgressão, que eu acho que não é gratuito, a escolha do Abujamra não é gratuita, é uma direção extremamente limpa. E é muito legal, o público reage super bem, pessoas que não estão acostumadas a ouvir tragédia. No Centro Cultural, que é um lugar super popular, que vem todo tipo de gente, ver como as pessoas entendem, como elas ficam paradas na cadeira, assim, atentas a tudo, como elas se emocionam. E como diz o Abujamra, parece que o povo adora Racine. Quando eu encontrei o Abu, eu encontrei uma alegria no teatro. Ele era um homem que adorava os atores e ele era um homem que adorava as atrizes, né? Sim, ele não tinha nenhuma misoginia com as atrizes, tinha muito afeto, e você aprendia muito com E ele. ele tinha um apelido bonitinho para você. Guerrilheira do nada. Guerrilheira do nada. Porque às vezes eu ficava brava, falava, tá, que isso, né? Ele falou assim, minha querida, Miquinha, guerrilheira do nada. Ele me abraçava, muito, muito amoroso, assim, nos O apelidos. que ele queria dizer com isso? Ele queria que eu não precisava, eu ficava esperneando tanto, nem brigar tanto por tão pouco, entendeu? Ou brigar por outras coisas, né? Eu achava às vezes que eu ficava irritada, assim. Eu sou um pouco assim, você sabe. Você me conhece, Não, né? você não é Às vezes assim. eu perco a paciência. Que tipo de diretora que você é? O Antunes, por exemplo, que é um diretor que eu passei uma boa temporada, não era uma pessoa muito fácil, digamos. Apesar de ser um grande mestre. Eu acho que esse tipo de diretor está meio fora de moda, né? O diretor abusivo, que grita, que maltrata. Gente, isso está fora de moda no mundo, né? Tá. Parou isso aí, negócio das pessoas saírem gritando e, claro, não que eu nunca tenha gritado na minha vida, mas essa coisa abusiva e pesada e o teatro do sofrimento está bem fora de moda. Teatro do sofrimento. Eu não partilho desse tipo de teatro, não. Porque eu acho que o teatro já é muito difícil para nós. A gente ganha mal, a gente vive mal, o país não respeita o teatro. Houve que pega dinheiro da Lei Dizem que a Rouanet. gente está mamando numa Lei Rouanet, num dinheiro que a gente não recebeu. O meu não chegou até hoje para eu mamar, entendeu? E além de tudo, a gente fazer isso, o ambiente de trabalho ser sofrido, assim, não é bacana. Está fora de moda no mundo, né? Tomara. Eu espero. Tomara. Agora, que tipo de diretor eu sou? Sei lá, eu acho que eu tenho um gosto apurado. Sou uma pessoa rigorosa com essa coisa do gosto apurado, sou perfeccionista e gosto muito de dirigir os atores. Cada vez que eu dirijo uma peça, tem ali um determinado momento que eu falo, meu Jesus,
como é que eu me meti nesse negócio? E como é que eu saio dessa? Será que eu não devia ter escolhido outro? Eu não estou sabendo direito resolver isso. Daí eu fico de madrugada estudando. Né? Eu sou uma mulher da madrugada. Sim, e ela está agora nas madrugadas pensando no Beckett. Ah, é. E é uma estreia que está chegando. Como que funciona essa reta final? Olha, eu tenho uma coisa como diretora que eu sou antecipada. Eu gosto de fazer, ao contrário do que se costuma fazer, eu gosto de ter tudo antes. Então, eu ensaio já com o cenário pronto, com o figurino pronto. Eu antecipo. Então, hoje, eu tenho são 4 peças do Beckett no espetáculo só. Eu tenho o cenário todo pronto, todo o figurino pronto. They call me Help, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name. E é bom falar que o Beckett é um cara que escreve já dando exatamente o que o diretor tem que fazer. Ele escreve, né? Pode escrever. Você não seguiu o que ele falou. Não, é assim. Teve dias que eu falei, não, o Beckett quer assim. Daí teve dias que eu falei, Beckett, sinto muito, não vai ser como você quer. Óbvio, teve dias que eu falei, gente, eu não vou fazer como ele quer. Porque nós estamos em 2022, teve uma pandemia, teve não sei o quê. Eu pensei em outra coisa. O Abu dizia uma coisa, eu não sou o Abu, porque o Abu era gênio. Ele dizia uma coisa, assim, a minha reverência a um autor é eu escolher ele para dirigir. É maravilhoso. Bem a cara dele. Achei maravilhoso. Eu não sou o Abu, não posso dizer isso. Mas essa reta final é essa, assim, é de aprofundar o espetáculo. Se segura, Beckett. Vamos ver perguntas que chegaram aqui. Resenhando. Como foi dirigir um espetáculo sobre a escritora Fernanda Young, que é que nós vimos recentemente. Qual a importância dela no Brasil de hoje, da Fernanda? Olha, eu não conhecia a Fernanda. Eu conheci a Fernanda, ficamos amigas pelo Instagram. E um dia ela me manda uma mensagem e fala, Mica, a Maria Ribeiro quer transformar esse meu livro num monólogo. Eu acho que queria fazer junto com ela, porque eu já não penso tão bem as mesmas coisas que eu disse nesse livro. Queria que fôssemos nós duas. Eu queria que você dirigisse. Eu achei bacana. Porque eu aprendi a gostar da Fernanda com o tempo. Eu tinha preconceito com a Fernanda. Qual? Eu achava que ela era linda, porque ela era uma mulher deslumbrante. Sim. Eu achava assim, gente, eu acho que essa mulher é meio vazia. Não sei, eu tinha muito... Olha como como o preconceito derruba a gente. Quando eu a conheci, eu fiquei encantada por ela, porque ela não era nada disso que eu pensava que ela era. Eu era a errada. Né? Era uma mulher profunda, inteligente, verdadeira. Uma super mãe, uma pessoa grata, uma pessoa empenhada, trabalhadora. Então, a gente se encontrou, as três, e a gente criou uma história, uma primeira leitura pública da peça. E eu aprendi a conhecê-la, né? E admirá-la muito. E daí ela morreu. Aí foi essa... De uma maneira estúpida, né? Uma maneira estúpida e precocemente. Eu acho que o espetáculo que foi bonito do espetáculo é que foi uma maneira, quase uma homenagem para ela, né? O artista é generoso tentando criar uma prótese e carente, pois sabe que a obra é a encenação da sua autoestima. O espetáculo apenas comprova o quão solitário e triste ele é. E quando a artista faz sucesso, ela é acusada de oportunista, mentirosa, no caso dela, péssima escritora. O teatro é para quem? No Brasil de hoje, é um público muito restrito. Até quando que vai ser assim? Não sei, Marcelo, às vezes eu fico pensando... eu acho que o teatro, ele nunca é muito popular. Talvez, acho que pela história dele, deve ter sido em algum momento, claro, foi em algum momento, né? Não tinham outros meios de diversão e de entretenimento. Eu acho que se a educação é falha, o público do teatro, a gente pode ficar fomentando o público não chega lá, porque teatro é escuta também. É palavra, né? É palavra, é escuta. Então você tem que sentar ali e você escuta. Na Inglaterra as pessoas vão lá ouvir o texto. Elas vão ver, mas elas vão escutar aquele texto. Adeus, Romeu.
Julieta, não te vá ainda. 3 palavras e vou dizer contigo. Até amanhã. Até logo. Até lá. Julieta, eu te imploro. Não te vá ainda. Chega! Você é uma atriz que fez pouco cinema e televisão em comparação com o teatro. Fiz. Isso é o quê? A televisão é uma coisa menor? Não, não acho que é menor, não. Até porque você é fã do BBB, né? Eu não sou. O Sérgio me obrigou a virar fã do BBB. Eu não era. Ah, você está jogando a culpa pro seu O marido. Sérgio, total. Eu não era. Mas aí você viciou. Eu vicia, porque coisa trash vicia, né? Coisa, é tipo comida ruim. Me conte como Música é que é. ruim, comida ruim. Eu Vicia? O negócio me suga, entendeu? Eu sempre fui fã de TV, desde pequena. Outro dia eu estava lembrando que eu assistia, minha mãe trabalhava, e eu ficava sozinha em casa com a empregada. O que eu fazia? Televisão. E eu assistia tudo quanto é programa, porcaria. E aqueles programas de entrevista também, de domingo, Silvio Santos, Almoço com as Estrelas, tudo aquilo eu assistia. Eu sempre adorei TV. Então eu não acho que é uma coisa menor. E nem acho, eu acho que no Brasil a gente faz coisas incríveis na televisão. Nem faz coisa ruim, gente, porque no teatro faz coisa ruim. Na vida a gente faz coisa ruim, livro ruim. Você agora, né, encarou esse gigante que é o Samuel Beckett. Ele é um grande representante do teatro absurdo. Pode nos ensinar sobre 2022? A escolha que eu fiz tem um pouco a ver com o que a gente está vivendo. E o Beckett é um autor do pós-guerra. A gente está vivendo um pós-guerra. É? Eu acho. Por quê? Eu acho que a gente está vivendo, sobretudo depois de uma pandemia dessa. Né? Que as pessoas foram morrendo, e gente negando, e o mundo ficando super esquisito. E onde que nós vamos nessa? Ah, Marcelo, eu não sei, eu acho que tem que ter alguma saída, né? Tem que ter, pelo amor de Deus. Eu acredito que tem que ter uma saída. Nós vamos ficar esperando Godot, né? Acho que a gente espera Godot, mas não pode esperar muito, não. Eu acho que tem que ter um pouco de objetividade ali em relação a essa coisa do que é importante politicamente e socialmente para que as pessoas possam viver de um jeito melhor. Eu vou procurar essa saída com você no próximo bloco, porque este país que a gente está vivendo é um teatro do absurdo, muitas vezes, né? E a especialidade da Mica Lins agora com Beckett, é o rumo da prosa no próximo bloco. O secretário de Cultura é demitido depois de plagiar Goebbels, ministro da propaganda nazista. Aí vem a turma da Terra Plana e diz que vacina não funciona. O gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação usa a Bíblia como moeda de troca por verbas federais. Uma licitação para a compra de Viagra e próteses penianas para as forças, vejam só, armadas. Essa história recente do Brasil não é uma peça do absurdo, hein? É teatro do absurdo completo. Ou não é só história recente, hein, Mica Lins? Eu acho que tem uma coisa recente meio bizarra acontecendo, né? Estão abusando do porque eu acho que a gente absurdo. achou que tinha coisas que a gente já tinha resolvido, um tipo de primitivismo, um tipo de... Não, primitivismo não é uma palavra adequada, um tipo de... Brutalidade. Tosquice. Tosquice. Que eu achei que a gente não ia Tosqueira viver master. mais, entendeu? E de repente a gente vive. Quando a gente olha, a gente está tendo que discutir coisas que nem eram para ser discutidas, que não é ser de esquerda, ser de direita, é ser civilizado ou não ser civilizado. Entendeu? Você vai matar as pessoas, vai passar por cima dos outros, sabe? É bizarro. Se a cultura tem valor ou não tem valor. E vale a pena discutir ou o que devemos fazer? Eu acho que tem coisas com determinadas pessoas que a gente não deve nem discutir. Porque senão a gente tá chamando o enxame da trechice para a arena. Está legitimando. Está legitimando. Então, assim, vai discutir com um cara como o nosso presidente, mas o que o senhor vai fazer para a educação? O que o senhor vai fazer para... Porque ele não sabe. Então, fica evidente que essas pessoas não sabem o que elas vão fazer. Porque se for puxar pauta de costumes,
todas essas outras coisas com eles, ficar alimentando essas loucuras que essas pessoas falam, a gente só vai chamando os fãs da bizarrice. E dando palanque, né? Dando palanque. Eu acho que não dá pra dar A palanque. Anitta percebeu isso, né? Na hora que o Bolsonaro usou uma crítica dela e explodiu na internet. É E ela assim? bloqueou o cara, né? É. Né, então, não que eu não ache que essas questões não devam ser discutidas e que a gente não tem que a gente tem que continuar com o nosso avanço civilizatório. Né? O que não pode é debater com esse tipo de gente, esse tipo de coisa. Não dá, tem pessoas que não dá para conversar, não dá. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. A gente está vivendo uma coisa contra a cultura que é uma coisa absurda. Eu nunca vi um negócio desse. E quem são os responsáveis? Eu quero nomes. Eu acho que é um ressentimento. Acho que tem uma extrema-direita muito ignorante. Entendeu? Não é extrema-direita, gente. A extrema-direita ainda está no campo de uma certa racionalidade. É um fascismo, entendeu? De uma ignorância atroz, entendeu? E que fomentou esse ódio à cultura. É o fascismo que odeia a cultura, a ciência, qualquer coisa que evolua. Eles odeiam. A imprensa. A imprensa, entendeu? Então eles querem que tudo seja fechado, que eles querem nos jogar num calabouço, trancar a chave, passar a chave e jogar fora. Eu acho que uma das coisas que a gente tá que faz parte dessa enrascada, gente, vão me matar em casa, vão me matar em todo lugar. Se joga. A gente se chamou tanto o que pensa diferente de fascista, que quando o fascista apareceu, se demorou para identificar. Ficou, essa palavra ficou uma coisa, fulano pensa diferente, é fascista. Não sei quem é fascista. Não é. Às vezes é um cara eu tenho amigos de direita. Eu tenho amigos de direita e que têm na vida um comportamento muito mais de esquerda do que amigos que eu tenho de esquerda. Por exemplo? Não posso falar quem são esses, Não. mas de comportamento? De comportamento. Por exemplo, amigos que, por exemplo, as empregadas de suas casas foram para a escola, fizeram faculdade. Sim. E a empregada dos outros? E aí a outra que assim, que o cara não paga direito, entendeu? Explora. Aí, esse amigo é de direita, é considerado de direita, é mais à direita, e tem um amigo que é de esquerda, e que eu já cansei de ver isso. E no Brasil ainda tem uma coisa que parece assim, fulano destruiu o Brasil, vamos eleger Cicrano. Aí Cicrano destruiu o Brasil, agora vamos eleger fulano. Quando que a gente sai desse looping? Não sei, Marcelo, eu tenho medo de falar essas coisas. Que bom! Pode falar. Eu não sei quando a gente sai. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com o legislativo. Às vezes eu acho que é mais importante o legislativo do que o presidente que a gente está votando. Sim, o Congresso nessa eleição vai ser muito importante. É muito importante. Tem alguém preocupado? Porque o que eu vejo... Eu estou preocupadíssima. Sim. Eu toda hora fico olhando quem eu vou votar para federal, não sei o quê, como é que eles agiram, como é que... Porque alguém tem que segurar esse negócio aí. Eu falei do Brasil, né, do Teatro do Absurdo, mas o mundo já vinha desgovernado, né, há muito tempo. Como que foi a pandemia para você? Eu sou uma pessoa que fico muito bem em casa. Então, ficar ali no 28º do Copan, 28º andar do Campo Copan, não foi a coisa mais traumatizante para mim. Foi o medo, assim, o medo das pessoas morrerem, o medo do que estava... E eu saquei a pandemia antes das pessoas... Lá em casa eu fui a primeira. Uma semana antes das pessoas estarem fechando, eu falei, não, peraí, não vou. Me convidaram para o aniversário, eu falei, não vou. Virei para o Sérgio. Quando disseram, não é para usar máscara, eu falei, mentira, é para usar. Esse papo, se o negócio pega pelo ar, é óbvio que a gente vai ter que usar máscara. Para mim, assim, foi difícil profissionalmente. A minha área foi a primeira a parar, foi a última a voltar. A do Sérgio também. Isso é muito angustiante. Por outro lado, eu aprendi a meditar, eu fiz outras coisas, eu li,
Fazer bolos. Eu fiz bolos. No começo da pandemia, o que eu vendi de bolo foi inacreditável. Virou assim. uma empresa ali, Virou né? uma empresa dentro de casa. Bolo, 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 bolo. E foi divertido nesse ponto de vista, foi bacana. E bolos de alta qualidade. Essa empresa está ativa? Não. E o Porque eu sou que você professora. aprendeu fazendo bolo? Primeiro, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quem é ansioso tem que ter paciência, não pode ser ansioso com Dá bolo. errado o bolo. Dá com errado o ansioso. bolo. Você conseguiu ficar menos ansiosa? Esperar o bolo crescer? Não, isso eu sempre espero, mas eu sou muito perfeccionista, assim. Acho que menos ansiosa não, talvez meditando um pouco menos. Eu sou super ansiosa. Ela é tão sincera, tão bonitinha. Eu acho que não aprendi, não. Não. Eu sou um pouco como meu pai. Meu pai era, assim, muito ansioso. Meu avô era assim, quando eu ia para Pernambuco, meu pai é da família, da terra do Lula, de Garanhuns. Sim. Eu ia dormir na casa, ficava na casa dos meus avós no Natal, meu avô ia dormir às 8, 3 da manhã eu ouvia ele acordando e colocando um rádio, aquele rádio que pega todas as ondas do mundo inteiro. Ondas curtas. 3 da manhã ele já estava acordado. E às 7, quando eu estava tomando café, ele já vinha com um monte de fruta, trazia um monte de fruta para mim. Um cara super ansioso. Eu virei essa pessoa. Meu pai, quando ficava comigo em casa, 6 da manhã ele já levantava, eu sou igualzinha a eles. Tá botando a culpa neles, é isso que É você tá genético, fazendo? eu acho. Estou me esforçando também essa coisa do perdão. Aprender essa coisa do perdão. Me conte mais sobre isso. Você foi convertida? Fui convertida ainda, mas o perdão é uma coisa, sempre foi difícil para mim. Eu nunca entendi o perdão. E agora? Então, essa coisa do cristianismo, da coisa do budismo, todas essas coisas, tem que perdoar, tem esse papo. Eu sempre achava, perdoar. Eu sempre achava Eu comecei a entender um pouco o perdão quando eu li aquele livro do André Comte Sponville, que chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que ele fala sobre o perdão. Foi a primeira luz que eu tive, que eu falo, gente, sabe que eu sou uma pessoa tão ruim? O que ele diz? Que ele fala assim, que perdoar não é esquecer. Eu já falei, tô começando a gostar. Tô começando. Ele fala que perdoar é você não nutrir aquele ódio. Isso é perdoar. Você não vai esquecer que a pessoa foi sacana com você. Esquecer é quase impossível. Mas você não fica assim... Alimentando. Sabe? Cutucando. Usando ali. aquele combustível, a ferida que não seca, né? Cutucando a ferida, entendeu? Você aprendeu a fazer isso, amigo? Tô aprendendo. Tô Não aprendendo. aprendi ainda. Tô aprendendo, tô melhorando. Mas o perdão é uma coisa, né, é difícil. O perdão Você é uma figura surpreendente, porque foi criada num ambiente absolutamente sem religião. totalmente sem religião. E agora, na pandemia, você, me corrija se eu estiver errado, Posso. se aproximou de igreja evangélica. Exatamente, eu me aproximei do pastor Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz, que é um Que querido. é, assim, ele virou uma espécie de mentor espiritual, assim, meu. O que Deus quer de nós, pastor? Amor. Deus é amor. E o diabo, que é o quê? Egoísmo, egocentrismo. O diabo é um bicho come-come. Ele quer comer tudo para que sobre apenas ele dizendo eu. Ele anda fortinho? O diabo anda comendo muito. Quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos, a filha dos comunistas encanou que queria ser batizada. Eu queria ser batizada de... Você conhece essa história da minha vida? Não. É maravilhoso. Falei, eu quero ser batizada, e se infernizei, minha mãe, meu pai, eu quero ser batizada. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria ser batizada. Ou eu não queria ser mais a diferente. Porque era um saco ser sempre diferente, os pais eram desquitados. Era sempre diferente, a roupa era diferente, tudo era diferente. Marcelo, minha infância foi um tormento. Aí... Fizeram tudo. Falaram, pronto, a menina quer se batizar, vamos batizar. E minha avó, mãe do meu pai, super católica e tal. Minha mãe já meio esculhambada o negócio. E os dois meus pais materialistíssimos, né? Aí organizaram todo, aí foram para batizar na igreja de esquerda, lá dos dominicanos. Eu, pequenininha, roupa, padrinho, tudo e tal. Aí eu me lembro, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando na igreja, quando chegou na pia batismal, me deu um pânico e eu saí
Correndo. Você fugiu do Fugi batismo? e foram todos. Sentei naquela, sabe aquela escadinha que tem em frente da igreja dos dominicanos? Sentei todo mundo em volta, padre, madrinha. Você vai, minha filha, mas você não queria, minha filha. Eu só falava assim, eu não se batizo. Eu não se batizo. Mas o que aconteceu? Eu não sei, eu tive medo, aquele negócio estava esquisito. Aquela água. Aquele clima, o clima não estava bom naquela igreja pra E mim. não foi batizada? Não teve como. Meu Deus. Aí o Frei falou assim, não, acho que é melhor esperar. É melhor chamar um exorcista. É, Traz aí. mas eu tive alguma coisa ali que eu não quis. Que coisa. Né? Mas é muito louca essa história. Nossa. E eles só diziam que eu falava assim, eu não se batizo. Eu não se batizo. E agora o Ed Renekiewicz conseguiu. Não me batizou ainda, Não, mas talvez mas me batize, hein? ele tá Mas chegando. aí o que acontece? Eu sempre tive uma coisa de fé, não muito explícita, mas uma velhinha aqui, mentalizar para um amigo doente ali. Um santinho expedito ali. E daí eu acho que foi me batendo uma coisa, assim. Pessoas que você perde, eu acho que isso te ligam também E eu acho que o que aconteceu é o seguinte, que aí que bateu, vendo o Ed René falando, e falando do cristianismo, que é o cristianismo que é bacana, que é o olhar para o próximo, que é somos todos iguais, né? Temos que dividir as coisas entre o lado socialista, O lado socialista do cristianismo que funciona, que né? funciona, me pegou. Olha só. Entendeu? E acho que a maneira como ele prega, como ele fala. Então eu fui estudando o ano inteiro, durante a pandemia inteira, estudando, lendo. Então eu virei uma pessoa de fé. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem querendo, como o ditado diz, você é pra te ver. É bom contar para eles que você era uma criança militante, que vendia adesivo. Nossa, 14 anos. Eu vendia adesivo da anistia. Isso. E a militante está cansada? A minha filha que fala, descansa, militante. Não, eu acho que cansa um pouco. Não estou cansada. Minha mãe é mais militante do que eu, então eu posso descansar. Eita, adorei esse recado. Eu quero falar daqui a pouco dela. Ela é mais militante Agora, que eu. como que o militante ajuda ou atrapalha essa luta contra a barbárie? Li um livro de um cara que chama Michael Sandel, um livro que chama Justiça. E ele fala uma coisa que é banal, parece uma bobagem, né? Mas a gente deixou de discutir ideias. Então, assim, você senta aí e fala assim, eu acho isso. Você, Marcelo, você acha? Será? Não, eu acho aquilo. Então, as pessoas deixaram de discutir ideias. Então, na hora que a gente deixa de discutir ideias, e os políticos deixam de se discutir ideias, e começam a se discutir as pessoas, e tem ideias que não podem ser discutidas, tudo perde. O debate político perde, a evolução perde. Por exemplo, essa questão da descriminalização do aborto que o Lula colocou. Essa é uma ideia que tem que ser discutida. Sim. Tem que ser discutida. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. A questão não é discutir o Lula. É a ideia que tem que ser discutida. E é como o nosso grande mestre Abu falava aqui, que é a idolatrar a dúvida. As pessoas têm medo da dúvida. Né? E querem se cercar só de quem tem certeza. Será que é isso? Eu acho que as pessoas têm medo de mudar de ideia. Um artista não deve ser binário, eu acho. Eu, como artista, não posso ter preconceito. Então, eu tenho uma luta. Ter uma cabeça um pouco aberta, olhar as coisas de uma outra... E outra coisa, a gente procurar não envelhecer, no sentido de que ver que o mundo vai mudando, e ele vai evoluindo. Eu não acho que o mundo que a gente tem hoje é pior do que o mundo que a gente teve. Eu acho que não, que o mundo é melhor. Né? Alguns anos atrás, as pessoas apedrejavam gente na rua, levavam o filho para ver gente ser enforcada. O mundo melhorou, né? Então, mesmo com essa barbaridade. É importante falar isso, porque tem muita gente que idolatra a ditadura, por exemplo. Pelo amor de Deus. E não estou falando só de direitos humanos, a gente tem que falar que a economia era um desastre. Foi muito incompetente a ditadura
com inflações Foi de horrorosa, 3 dígitos. horrorosa. Né? E a parte do, né, já basta, né? Você prender, torturar, matar pessoas que pensam diferente de você, Não dá. Isso não dá. não dá. Vamos deixar combinado aqui. Combinadíssimo. Olha aqui, no próximo bloco, a Mica Lins vai entregar segredos do afeto de mãe, mulher, filha e dos bolos glaciados de laranja. Em Esperando Godot, clássico de Samuel Beckett, um dos personagens diz o seguinte: sempre encontramos alguma coisa para nos dar a impressão de existir. O Mica, o que você anda encontrando para encarar essa barra que a gente está vivendo? Eu sou uma pessoa atenta a pequenas belezas da vida. Beleza não significa que é belezinha. Hoje, por exemplo, eu vinha de carro, daí vinha um carroceiro. Eles carregavam numa carroça, na Avenida Ipiranga, 2 caras. Eles já estavam, parecia Mad Max. Eles carregavam na carroça uma carcaça de um carro. E eles estavam da cor da carcaça do carro. Aquilo era uma cena de pobreza, de luta pela vida, mas ao mesmo tempo aquilo tinha são momentos de beleza, entendeu? Então a vida ela é cheia desses pequenos momentos. Uma frase que um amigo te diz, uma cena de um filme. Por exemplo, na pandemia, além do cristianismo, eu comecei a cuidar de plantas. Virei uma plantadora. É verdade, você De fez repente, uma floresta. Fiz uma dentro floresta, de de repente a sua maculata da flor. E você fala, uau, eu pelo menos me seguro nessas pequenas coisas. Então acho que a vida tem esses momentinhos de beleza, de observação, esse olhar para o mundo. Estou achando que estamos caminhando com alguma esperança aqui com Mica Lins agora. Depois de toda aquela barbárie. Será que resta mesmo alguma esperança? Para mim, para o mundo? Godot vai chegar? Acho que Godot vai chegar, não. Ele Mas vai só entrar. você observar, você esperar Godot e pensar sobre a espera do Godot, tem uma beleza nessa espera. Né? Que ele pode chegar. Que ele pode chegar. E o que se faz, o que se pensa nessa espera? Eu até já estou achando que ele pode entrar aqui a qualquer momento. O seu Godot mandou dizer que não pode vir hoje, mas que amanhã vem, sem falta. E o pessoal do teatro fala uma coisa que eu gosto muito, que é minha casa é o palco. A sua casa é o Copan. Não é o palco, é o Copan. E você vive, é uma obra de arte, né? Você vive dentro dele, de uma obra. E eu sou muito feliz, eu gosto muito de viver no Copan. O Copan é bom a gente lembrar, para quem não conhece essa obra fantástica do Niemeyer, ele tem cerca de 5 mil Acho que habitantes 3 mil e tal. moradores. E tem, assim, 22% dos municípios brasileiros tem menos de 5 mil habitantes. O Copan tem CEP próprio. Olha aí. Como toda cidade pequena, tem muita fofoca. Tem rolo. Tem rolo, tem rolo. Eu não estou muito por dentro deles, não, mas tem uns grupos no Facebook que quando eu entro, depois eu saio correndo, que eu falei, eu vou brigar. Mas tem rolo, tem fofoca. De cidade pequena, né? De cidade pequena, de gente que tem as brigas ideológicas, entendeu? Sei. Então tem a base da polícia, que daí tem gente que é contra a base da polícia. A base da polícia fica na frente. Ficava na frente, daí tem uma turma que ficou contra. E aí os assaltos aumentaram. Daí aumenta o assalto de celular. É um micromundo, né? O Copan tem isso que as pessoas chamam na moda, que está na moda, que é diversidade. Diversidade. Lá está a diversidade. De verdade, né? De verdade tem. Mora todo mundo Tem lá. todo mundo. Tem a tiazinha, tem a outra que lê mão, tem outro que era cantor de ópera, tem outro que é manicure, Me falaram tem que o chegou artista. uma mensagem do morador para você do Copan. Vamos ver quem é. Qual vizinho favorito? É o Paulo Vieira. O Paulo Vieira mesmo, um querido. Paulo Vieira é um querido. Querido comediante. Ele é demais. Qual é o vizinho favorito Olha, seu? o Paulo Vieira talvez seja um deles, O viu? Paulo Vieira é morador do Copan. Ele é morador do Copan. E o Paulo Vieira, eu sou uma fã dele. A gente se encontra no World Café, que é um café novo que tem no Copan, do Raimundo. Tá. O World Café, inclusive, é apoiador do Pronto, Beck. vamos fazer E daí, o marketing do Copan.
Foi no terraço do Copan que você se casou Foi, a gente casou com lá o em cima. Sérgio Glasber. Que sonho foi esse? Estava casada e a gente falou com o seu Afonso, podemos casar lá na laje? É. Porque é uma laje, É. né? Tanto que a gente fala assim, vocês casaram na cobertura. Eu falei, não, gente, não é cobertura, é a laje do Copan. É. E adoro. E não estava na moda ainda. Hoje em Não. dia as pessoas falam, ai, Copan, que massa. Quando eu mudei para lá, as pessoas falam assim, Copan. Não, era bem barra pesada ali. Não, as pessoas achavam, as pessoas falavam, mas não tem muita prostituição. Eu falava, gente, igual Moema. Talvez a prostituição seja um pouco mais barata, os preços estejam mais em contas no meu bairro. Mas é igual. Qualquer bairro, né? Tinha muito preconceito, assim. Veja bem, é que agora é um momento meio quando eu nasci, eu sempre fui tão. Resumindo, a política não tá favorecendo um movimento de meu Deus, como é que eu vou dizer que acabou? Vamos falar de uma figura que entrou na sua vida, a Tassi, que entrou com 7 anos, Minha filhota. que é um tipo de adoção incomum, né? É. Crianças com essa idade serem adotadas. É incomum. É. A adoção tardia, ela é... hoje em dia melhorou um pouco, mas ela era traço de estatística. É. Né? As crianças com mais de 3, 4 anos não são adotadas. E a Tassi chegou com 7. Se você vai adotar pensando que está fazendo caridade, não adote. Adoção não é caridade. Não entre nessa, estou fazendo bem para o próximo. Não está. Adoção não é isso, não é filantropia, Você não tá fazendo o quê? caridade. Você está fazendo uma família. E você está fazendo uma coisa que as leis de adoção são bem interessantes. Você está dando o direito, o dever, o direito de uma criança ter uma família. Mais do que o direito de você ser pai. Sei. É isso. Ela tem a um criança direito. tem uma família. É. E hoje ela está com 22. 22. Como que está essa relação? A gente se dá bem, tem uns arranca-rabos, mas a gente se dá bem. A gente tem uma coisa de trio, assim, eu, a Tassi e o Sérgio, que é... O Sérgio falava muito para a Tassi também, porque como ela foi adotada mais velha, quando tinha coisa, ele falava assim, você também tem que nos adotar, não adianta só a gente adotar você. Você tem que adotar a gente como pais. Ela é uma filha, né? Uma filha com as alegrias e as dificuldades de você ter filhos. É uma menina inteligente, bom caráter, bonitona. Autônoma, né? É. Ela é uma figura muito autônoma. Ai, nossa, ela tem uma independência. De repente ele fala assim, mãe, pede um sanduíche para mim. Mas ela tem muita autonomia. E ela tem uma coisa que foi uma coisa que me impressionou muito quando a gente a conheceu, é que ela tinha muita... Era uma menina que tinha muita dignidade com as coisas. Ela tinha essa... Ela é altiva. Who you a fool for this? Oh Lord, Jensen made another one. Huh? Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Yeah. I go where I want, good. Play if you want, let's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah. The first nigga play. Vocês duas criaram uma empresa de bolos e agora é a hora do segredo da laranja. O segredo do bolo? É. Segredo do bolo, desculpa, Carolina Ferraz, Rita Lobo, todas vocês que são exímias cozinheiras, mas de bolo de laranja entendo eu. E não é só laranja, ela tem... A casquinha do bolo. Não, o bolo tem alguns segredos. Qualquer bolo. Tem o primeiro segredo. Bolo você não bate. Colocou a farinha, você não fica lá batendo aquele bolo. Porque quando você bate o bolo, você forma glúten. E daí o bolo fica pesado. Meu Deus. Então não se bate bolo demais. O glúten é resultado dessa violência. Essa violência. Daí fica aquele bolo pesadão. Não se bate bolo assim, não. Não? Não. Quando você vai para frente, mistura com muito amor, muita delicadeza. Por isso que o meu bolo é muito leve, fofinho. Muito leve. Fofinho. E a calda de laranja é água, é laranja, açúcar de confeiteiro, um pouquinho de água de flor de laranjeira e pronto.
E ainda tem toda a decoração, que é um essa a parte- design, que aí Aí eu não posso ensinar. aí não tem como. E as pessoas podem escolher o que escrever. As pessoas escolhiam. E começou a virar uma loucura, que as pessoas começaram a ter exigências, eu não estava dando conta. Eu quero o meu gato em cima do armário, com um chapéu na cabeça. E a pessoa pode escolher qualquer Podia, coisa a que pessoa- você escreve. Que eu fazia. Bolsonaro 22. Ainda bem que ninguém pediu. Ele não pediram vários. Bolsonaro 22 ninguém pediu. Tá bem, né? Graças a Deus. Ia que eu dar dizer problema que na eu ia empresa. dizer que eu estava lotada de encomenda, não ia dar para fazer. Não, ninguém pediu. graças a Você Deus. chegou a pensar que isso poderia ser um plano B de carreira, de confeiteira? Porque você faz isso Eu gosto de muito bem. cozinhar. Eu gosto. Não, sabe por quê? Porque eu inventei os bolos, porque eu queria ensinar a Tássia a trabalhar. E daí o que aconteceu? Aí a Tássia largou o bolo, fiquei eu com o bolo na mão. E os clientes. E os clientes. É que nem um administrar feitiço e um cliente, entendeu? feiticeiro, é. Ainda tentei que, né? E ela faz bolo, a Tássia ainda faz o bolo melhor que eu, porque ela sabe fazer. Antes que sejamos cancelados, nós temos que falar dela. Eugênia Tereza. Mamãe, a nossa líder, a baiana, professora, atriz, diretora de teatro e, sobretudo, comunista. Raiz, não é comunista? Não, comunista é brincadeira. Desses que eles xingam aí, não. Comunista... De verdade. O comunismo, o marxismo, eles fizeram ela entender a pobreza, de onde ela veio. Isso é lindo. Ah, da onde ela falou, veio. Quando ela entendeu que aquilo não era uma praga que ela uma recebeu. praga da família, que isso tinha a ver com um sistema perverso, econômico, desenhado. Isso ela fala, que o socialismo salvou a vida dela, porque ela teve a compreensão do que meu avô, que era eletricista, o sofrimento que eles passavam, o trabalho, a dificuldade, o que era. Tem outra coisa que salvou Eugênia, que é o humor. Humor. Não tem mais engraçada do que ela. Ela é a musa só de João Ubaldo Ribeiro, né? Ela é uma figura admirada, né, por grandes figuras do Brasil. Então, essa mescla da Eugênia anda muito em falta, você não acha? Eu acho. Especialmente entre os progressistas, eu os acho. comunistas. Senso de humor. Senso de humor. Não é? Senso de humor. De rir de si mesma, de encarar dúvidas. Sim. Apesar que ela tem sempre razão. Sempre razão, mas ela tem uma reflexão. Ela é uma mulher que faz psicanálise até hoje. E ela lê, e ela conversa. Então, por exemplo, imagina, quando eu falei do Ed, eu dei lá um sermãozinho do Ed para ela assistir. E aí? Né? Ela achou ele muito interessante. Falou assim, muito progressista, minha filha. Esse pastor é muito interessante. Mas ela não se interessou. Não, imagina. Imagina, você deve ter levado um pito, né? Não. Não? Não. Foi perdoada? Totalmente. Karl Marx te perdoou? Me perdoou. E ela se dá muito bem com o Sérgio. E os dois, ela vira para o Sérgio e fala assim, deixa Mica. Mica não é de esquerda como nós. Mas aí, então nós temos que falar de Sérgio, porque me parece que no início o Sérgio era o publicitário que poderia ser de direita. Não, os dois sempre se deram bem. Sempre, porque o Sérgio tem o quê? Senso de humor. O Sérgio, ele é uma pessoa, o seguinte, por isso que também a gente está juntos há tanto tempo. A coisa tá complicada, a gente tem uma hora que a gente tem um ataque de riso, mesmo. Então ele tem isso, que é uma coisa da minha família. Ele tem muito senso de humor. Isso salva, né? Não, salva a vida, né? O Mica, o seu nome não é Mica. Não. O seu nome é Lísia. 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 Lísia Maria, muito prazer. Lísia Maria. E na hora que a sua mãe te deu esse nome, imediatamente ela já tinha um apelido. Pois é, ela e meu pai me chamaram de Mica desde pequenininha. Eles nunca me chamaram de Lísia. Então, se alguém liga na minha casa e é Lísia, eu sei que alguém está me cobrando alguma coisa. Em geral é dívida. Dona Lísia, eu estou devendo para alguém, entendeu? É problema. E o seu pai, Rômulo, quem é ele? Ah, meu pai morreu faz 10 anos. Meu pai era um cara muito, eu sou muito parecida com ele, fisicamente, inclusive. Mas eu quero saber o que você herdou dele, além da ansiedade. Eu acho que eu herdei a boca. A boca, fisicamente, os olhos.
Ele tinha olhos verdes, infelizmente não herdei os verdes olhos dele. Eu acho que eu herdei dele... Isso que minha mãe diz, tá? Eu não sei dizer. Minha mãe, acho que eu herdei dele uma capacidade de trabalho muito grande. Que assim, você é trabalhadora como seu pai. É o que chama de pé de boi. No interior. A gente que é Você trabalhador. tem uma capacidade de trabalho mesmo. De trabalho. Isso para uma gosto. diretora de teatro é necessário, não é nem... Né? Eu acho que eu herdei isso. Eu gostava muito do meu pai, assim. Eu tinha muito, tipo, meio paixão por ele, assim. Lízia Maria. Marcelo Taz. O que é a vida? Além de ser, a vida, ser cheia de som e fúria, inexplicável, assim, né? Você pensa, poxa, o que é a vida? Coisa inexplicável, né? De repente surgiu a vida, né? E as pessoas estão ali. A vida não é só a nossa, né? A vida dos bichos, mas a vida, da maneira filosófica, a vida é essa sucessão de detalhes encantadores, né? E de coisas que você constrói, e de coisas que você perde, e de coisas que você descobre, encontros que você tem. E é o aqui e agora que a gente tem que ficar lutando para conseguir viver nesse aqui e agora. É minha luta. Conseguir viver o aqui e agora. A vida é isso, essa sucessão de lindos encontros. Tô romântica, né? Lindos encontros. Vou pensar nos feios, né? Não. O país já tá feio demais, né? Você tem uma técnica especial pra gente sair bem? Mulheres sempre de cima pra baixo. De cima pra baixo. Entendeu? Que a gente fica magro, ó. Lindos, ó, magros, maravilhosos. Tem gente esperando o Godot. Oh, meu Deus, coitado. E você tá esperando o quê? Eu tô esperando... sei lá.